Num tempo em que a liberdade religiosa ainda é garantida em muitas partes do mundo, pode parecer improvável imaginar que chegará um dia em que pessoas serão perseguidas e até sentenciadas à morte por causa da fidelidade à lei de Deus. Mas é exatamente isso que a profecia aponta. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17, vemos um cenário sombrio em que aqueles que não adorarem a imagem da besta serão mortos, e todos serão forçados a receber uma marca, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas extremamente necessária: o que poderia levar alguém a se esquivar da obediência à lei de Deus, especificamente do sábado, para preservar a própria vida? Uma das justificativas mais comuns será a sobrevivência à ideia de que Deus é amoroso e compreensivo, e não condenaria alguém por se adaptar temporariamente a uma lei humana, em um momento de extrema pressão. Essa é uma armadilha sutil, mas perigosa, pois nos leva a relativizar a obediência e subestimar o significado do sábado como sinal de lealdade ao Criador. Deus, no entanto, jamais pediu obediência parcial, nem nos momentos mais difíceis da história de seu povo. Assim como os amigos de Daniel não se curvaram à estátua de ouro mesmo diante da fornalha ardente, também somos chamados a manter nossa fidelidade, mesmo que isso nos custe tudo, inclusive a vida. O próprio Jesus enfrentou essa tensão. Em Mateus capítulo 12, versículos 9 a 14, e em João capítulo 5, versículos 1 a 16, vemos que as curas feitas por ele no sábado foram o estopim da perseguição. O que estava em jogo não era apenas a cura em si, mas a autoridade de Cristo sobre o sábado e a rejeição dos acréscimos humanos à lei divina. Os fariseus não suportavam ver Jesus redefinindo o sábado em sua pureza original como um dia de libertação, compaixão e conexão com o Criador. O mesmo padrão se repete no tempo do fim. A verdadeira guarda do sábado será confrontada por tradições humanas travestidas de lei. Haverá argumentos emocionais, sociais e econômicos para ceder ao decreto dominical. Haverá apelos à unidade, à paz, à prosperidade mundial. Mas por trás dessa fachada estará a exigência de adoração falsa e a rejeição da autoridade do próprio Deus. E quem não estiver firmado na palavra, será facilmente levado pelas justificativas que, embora convincentes, não resistem à luz das Escrituras. Por isso, o conflito final será entre a obediência à lei de Deus e a submissão a um sistema humano que usurpa a autoridade divina. E essa escolha se tornará visível através de um sinal, o sábado bíblico ou o domingo instituído por tradição. Muitos dirão, mas isso é apenas um dia. Deus conhece meu coração. Porém, em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, o anjo conclama o mundo a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, uma clara referência ao quarto mandamento, conforme está em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Adorar o Criador implica reconhecer o memorial da criação, o sábado, e rejeitar esse dia, trocando-o por outro estabelecido por autoridades humanas, é negar simbolicamente quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Por isso, evitar a morte cedendo à pressão não é uma simples questão de sobrevivência, é uma questão de lealdade eterna. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, descreve os fiéis como os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eles não negociam princípios. Eles não justificam transgressões com racionalizações. Eles seguem o Cordeiro, mesmo que isso os leve ao sacrifício final. Portanto, ao imaginarmos os argumentos usados para justificar a desobediência como o medo, a pressão familiar, o risco de fome, a ameaça de morte, precisamos lembrar que todos esses sentimentos já foram enfrentados por servos fiéis do passado. Daniel, lançado na cova dos leões. Elias, perseguido por uma rainha. Estevão, apedrejado por falar a verdade. Todos eles enfrentaram a mesma escolha: viver sem Deus ou morrer com Ele. A pergunta que ecoa para nós hoje é: estamos prontos para defender a lei de Deus acima de todas as coisas? A única maneira de permanecer firmes no futuro é decidir agora. Porque aqueles que hesitarem na fidelidade durante os dias comuns, certamente cederão diante da crise. E aqueles que forem fiéis hoje, mesmo nas pequenas coisas, serão capacitados pelo Espírito Santo para enfrentar qualquer decreto, qualquer perseguição e qualquer sentença,
pois sua esperança não está na preservação da vida terrena, mas na certeza da vida eterna com Cristo.